Mulheres e não mulheres, morcegos e não morcegos, olás! Eu sou Nurit Ben-Sussan e quero dar a vocês as boas-vindas ao Caro Morcego, Cara Humana, essa troca de cartas entre uma humana e um morcego disfarçada de podcast. Caro Morcego, Cara Humana. Um diálogo interespécies em forma de podcast. Esse vai e vem de cartas é uma tentativa de entender o que nos aconteceu na pandemia do coronavírus. A verdade é que cada um de nós tenta se haver com essa questão e tem, claro, suas teorias. Eu, por minha vez, resolvi escrever para o morcego, para dar a ele a chance de saber como uma humana estava se sentindo e também para tentar saber como ele estava se sentindo. Tenho que confessar que adorei o jeito que o morcego encerrou sua resposta à minha carta passada. Ele reproduziu a forma que eu encerro as minhas cartas. Eu tinha acabado a minha carta com as palavras: sigo ainda com a esperança de que o mundo de seres que habitam suas entranhas permaneça aderido a você. Aí vai o morcego e diz: sigo também com a esperança de que essa expansão se mantenha dentro de vocês e que de fora para dentro a diversidade ocupe um lugar de respeito e valorização cada vez maior de inúmeras possibilidades de vida. Demais, né? Agora, cada vez mais, eu acho que esse morcego gosta da nossa correspondência. Ele faz umas gracinhas, tenta se desmorcegalizar, celebra o nosso encontro, enfim. E nessa carta veremos que ele andou até pesquisando sobre mim. Nossa, fiquei até lisonjeada. Quando eu escrevi essa carta, a pandemia já tinha feito seu aniversário de 1 ano. Aff. E quando a resposta chegou, as vacinas já tinham completado 2 anos. Tudo mudou. Mas, pelo visto, mudou para continuar igual. Voltamos da pandemia e logo passamos a viver como se ela nunca tivesse existido. O meu pessimismo, transbordante nas cartas, é constantemente desafiado pelas respostas otimistas do morcego. Eu fico me perguntando se ele acredita nisso mesmo, ou se ele quer me consolar, ou se apenas não consegue alcançar a extensão da maldade humana. Mas, ao mesmo tempo, o morcego se revela tão capaz de analisar nossas nuances. Sei lá. No mais, cabe ainda dizer que as cartas que escrevi ao morcego estão reunidas em um livro, chamado Cartas ao Morcego, publicado pela editora Mil Folhas em 2020. Vamos lá, então? Caro morcego, uma peça do caleidoscópio, a cada pequeno movimento, parece se encaixar em outro lugar, criando outra figura. Mais um pequeno movimento, uma pequena mudança, uma configuração completamente nova. Ao imaginar a sua mensagem e o seu curioso meio, como as figuras formadas por um caleidoscópio, somei ao problema com que me debatia uma outra camada. Aqui também o meio é mensagem. E mais do que o objeto caleidoscópico, o meio é o movimento. Assim, com um pequeno giro, reposiciono as interpretações da sua resposta, justapondo-as como peças do caleidoscópio. Contemplo o resultado. Tudo junto e misturado. Vida e morte, podridão e renascimento, diversas faces de uma mesma coisa, peças que se movem, resultando em paisagens diferentes, apenas formas distintas de organização. As barreiras criadas por aquele seleto clube de humanos que deu as cartas e moldou o que é o mundo de todos os humanos hoje, seja nas bordas, seja no centro, tornaram-se partes constituintes de nós mesmos. Dividiram a profusão de formas da vida em espécies, como se cada uma fosse um só ser, ao invés desse emaranhado infinito de seres e de relações. Descreveram o mundo com suas metáforas de guerra e de seus sucedâneos, como o comércio e a economia capitalista. Como bem diz Teresa Castro, privilegiaram o antagonismo e, fingindo uma neutralidade, transformaram a história natural em um conto de benefícios e prejuízos, cálculos e roubos, defesas e ataques, batalhas e invasões. Contudo, quem sabe, caro morcego, as coisas não sejam bem assim. Vislumbro, talvez na minha imaginação, um lampejo de curiosidade no seu olhar. Como as plantas ruderais,
essas que invadem calçadas, crescem faceiras entre paredes e passeios, brotam entre pedras e lajes abandonadas, outra forma de olhar para o mundo que nos rodeia vai se infiltrando, aproveitando pequenas brechas, buraquinhos minúsculos. E se a competição não for a força dominante? E se não for a predação o que move o mundo? Essa desconfiança, tão alarmante para os senhores do mundo, talvez tenha nascido com a compreensão do que são os líquens. Por mais vontade que os humanos do seleto clube tenham de separar as espécies, negar as relações, incensar o indivíduo, os líquens são os líquens, e não há para onde fugir. Há cerca de uns 150 anos, os líquens, depois de confundidos com muitas outras formas de vida, foram entendidos como uma dupla de criaturas vivendo juntas. Um fungo que oferece abrigo a uma alga que, por sua vez, nutre o fungo. Essa dupla, que vive em uma associação perene, causou grande polêmica, pois colocava em xeque a ideia de espécie, que alimentam a evolução descrita por Darwin. As discussões persistiram, entrando pelo século XX adentro. Nem sempre o que se vê é possível ver de fato. Tão difícil era imaginar que essas duas espécies viviam juntas numa colaboração onde ambas ganhavam, ao invés de pensar em relações de parasitismo, competição ou outros tipos de exploração, que muito tardou para que se entendesse a relação entre a alga e o fungo que compõem o líquen como uma simbiose mutualística. É verdade, claro, que outros povos percebem o mundo de outra forma e certamente concebem as relações entre os diversos seres, vivos e não vivos, sob uma perspectiva outra. Curiosamente, ou talvez não, foi uma mulher que abriu o caminho para que se começasse a pensar seriamente sobre as relações de colaboração mútua e não apenas nas metáforas de guerra, como uma possibilidade de ler o mundo. Lynn Margulis, uma bióloga estadunidense, consolidou uma teoria em 1981 para explicar a evolução das células e sua complexidade. Segundo essa teoria, mitocôndrias e cloroplastos, componentes das células, eram originalmente outros seres que passaram a viver em simbiose com elas. As mitocôndrias teriam sido bactérias que, há cerca de 1,6 bilhão de anos, passaram a ser nossos endosimbiontes, organismos que vivem em simbiose dentro das células de outros organismos. Processo semelhante teria acontecido com algumas cianobactérias, que se tornaram endosimbiontes de plantas, vivendo dentro de suas células, sendo responsáveis pela fotossíntese e hoje chamadas de cloroplastos. Aparentemente, dessa forma, todos ganham. Apesar de a teoria ter sido aceita, chancelada e consolidada por inúmeras pesquisas e publicações posteriormente, ela permanece marginal quando se trata de um modo de pensar. As metáforas de guerra seguem pautando a leitura do mundo que nos cerca e no qual estamos mergulhados, apesar de nossa relutância em admiti-lo. Talvez o que a sua mensagem queira dizer seja isso mesmo, tudo junto e misturado. O que acontecer a um, acontecerá a todos, mais cedo ou mais tarde. Essa amálgama, que parece existir entre todos os seres, uma interligação geral, faz parte de uma outra teoria em que Lynn Margulis trabalhou com outro pesquisador, James Lovelock, a hipótese de Gaia. Uma ideia que encontra ressonância na forma de perceber o mundo daqueles que não são membros fundadores do Clube Seleto da Humanidade. Gaia, a Terra, como um ser vivo, ou mais e melhor, Gaia, como um invólucro, com sua organicidade de ser vivo, abriga e conecta milhões de endosimbiontes em associações mútuas, formando um conjunto infinito de relações. A vida, assim, apenas encontraria formas múltiplas onde se manifestar, e cada ser, um simbionte nesse mundo de relações, seria também infinito. Ponho-me de cabeça para baixo, mais uma vez. Insisto pela dificuldade do pensar com, mesmo já tendo mapeado suas limitações. Não funciona, claro, a fisiologia e a anatomia não ajudam. A verdade é que nem todos os morcegos dormem de cabeça para baixo, mas a maioria parece gostar dessa posição.
Esta, que parece a nós um capricho, ficar dependurado de cabeça para baixo em árvores e cavernas, ou talvez como uma forma propositada de mudar de perspectiva, é o caminho que a anatomia de vocês, morcegos, seguiu e deve ter relação com a sua capacidade de voar. Braços se tornaram asas e as pernas tiveram suas dimensões reduzidas. Além disso, a articulação do joelho sofreu uma inversão, passando a dobrar para trás, provocando uma modificação nos tendões das pernas. O resultado é que a posição de dependurado de cabeça para baixo se tornou muito confortável e a de pé, como ficamos nós humanos com facilidade, quase uma impossibilidade. Sobre a minha insistência em ficar de cabeça para baixo, imagino você dizendo com ar desolado: já não superamos essa fase? Sim, passamos por ela, mas superar seria dizer demais. A turbulência e o desafio de pensar com, ainda que, ou talvez principalmente, à luz da sua resposta, me empurram para soluções mais simples, como se a ideia de pensar como um morcego fosse passível de ser encarada como algo simples. Devaneio, deliro, caro morcego, e tenho que confessar que não sei como encarar sua resposta. A ideia de que a vida está aqui, espalhada por todo o planeta, e que, de alguma forma, somos muitos, mas somos simultaneamente o mesmo, é uma provocação gigantesca. Uma coisa é entender tal proposição como algo teórico, mas outra coisa seria usá-la como base para um pensar conjunto, para aquele crochê do qual falamos em outra carta. Não é à toa que eu nunca aprendi a fazer crochê. Transformar uma linha em um plano, ou até mesmo em algo tridimensional, sempre me pareceu um desafio insuperável. E essa linha aqui que você me oferece, que eu preciso tecer. Mas como? Começo a desconfiar cada vez mais, meu improvável correspondente, que o pensar junto não pode ser feito a partir da premissa de um diálogo entre espécies. A minha, como já tentei mostrar nessas cartas algumas vezes, é composta de diversas formas de ver o mundo, continuamente em transformação. Alianças se fazem e se desfazem, mas sempre permeadas pelo discurso de poder e de diferença. Ou seja, os membros do clube seleto não representam a humanidade, mas são também parte dessa espécie, embora talvez uma parte particular. Assim, quando imagino ou tento imaginar o que seria o pensar com os outros seres do planeta, parto de um lugar onde raça, classe, gênero e geografia me colocam e que podem fazer da tarefa algo mais fácil ou mais difícil, mas certamente muito distinta das formas com que outros humanos conseguem pensar tal questão. Talvez, apenas talvez, a possibilidade de avançar no crochê seja pensar caleidoscopicamente muitas alternativas que mudam a cada momento apenas com um pequeno movimento. E cada um de nós como uma pequena pecinha que, a cada giro, encontra e desencontra outras, se ajusta e se desajusta. Antes que os devaneios assumam proporções desproporcionais, despeço-me, caro morcego, desejando, como sempre, que o encontro dos mundos que habitam nossas entranhas não se dê. Delirantemente, Nurit. Essa carta fez seu percurso do morcego até aqui pelas mãos e pelo coração da Mônica Nogueira. Demorou, sempre demora. Mas quando lemos as respostas do morcego, vemos que valeu cada minuto dessa espera. Cara humana, ou seria melhor dizer, ex-humana. Vi que você se apresenta assim em algumas ocasiões. Talvez seja por desgosto que você se exila da própria origem. Ou quem sabe seja, mesmo que de forma inconsciente, a expressão de sua porção mais selvagem. Ou o anúncio de uma mutação. Seja como for, humana ou ex-humana, você se tornou uma amiga, a quem sou muito grato pelas cartas. Elas são um estímulo ao pensamento e me acendem esperanças de futuro. Como você já percebeu, eu não tenho a mesma desenvoltura na escrita que você, mas me empenhei aqui em responder a sua sexta carta. Assim como você se dispôs a estar de ponta cabeça, em um gesto desprendido para se aproximar da experiência e da perspectiva deste seu amigo morcego, eu me esforço, como você tem visto, para utilizar o meio escolhido por você para estarmos em contato. Então, como você disse, o meio é a mensagem.
Essa carta é uma forma de dizer que aceita o desafio lançado, o de buscarmos romper com fronteiras até aqui estabelecidas ou imaginadas entre os mundos que cada um de nós habita. Quem sabe a gente consiga deslocar essas fronteiras em favor de um encontro, de um inusitado, se não necessário, diálogo interespécies. Se não for possível alcançar a inteligibilidade mútua, que ao menos possamos desestabilizar certezas e colocar em movimento os cacos coloridos no interior desse caleidoscópio em que nos encontramos. Afinal, mover-se no mundo altera o mundo. Suas cartas dão prova disso. Neste instante mesmo, elas me inspiram uma reação, me provocam a responder com um novo movimento, e a configuração de cores e luzes no fundo do cilindro altera-se. Sobretudo, as angústias que te afligem e sustentam esta correspondência são prova, mais do que inconteste, dos efeitos do movimento sobre o mundo. A fulgurância intensa da vida é também precária e marcada pelo provisório. Eu compreendo o seu mal-estar com a breve jornada humana. Digo que é breve porque corresponde a alguns milênios no conjunto de 4,5 bilhões de anos da Terra. Proporcionalmente, dizem alguns, é como se fossem os 3 últimos segundos de um dia, segundos que podem ser os derradeiros, já que as intromissões humanas no ambiente, por todos os cantos e dobras da vida, se dão de forma cada vez mais severa. Humanos ocupam hoje mais superfície do que os ecossistemas ditos selvagens, e não o fazem sem alterar ampla e profundamente esses ambientes. Tundras estão atravessadas por gasodutos. A Amazônia, devasada pelo garimpo. Por toda parte, a poluição plástica afeta plânctons e tartarugas, moluscos e mamíferos. Rejeitos e micropartículas plásticas já alcançaram o interior das fossas abissais nos oceanos, mas também as placentas das mulheres. A lista de distúrbios gerados pela espécie parece não ter fim. A poluição atmosférica, os desmatamentos, incêndios florestais e, no limite, os próprios corpos humanos encharcados de produtos hiperindustrializados. Estar consciente de tamanha destruição deve mesmo causar angústia. Então, anuncia-se o antropoceno como uma nova era. Que ironia! Afinal, trata-se de uma era que pode levar à extinção da própria espécie humana. Minha cara amiga, sob pena de parecer hostil, quando apenas quero concordar com suas cautelas, devo dizer, nós outros não estamos apenas a assistir à fúria humana sobre o mundo. Nesses ambientes perturbados por vocês, nos adaptamos e gestamos respostas que são igualmente ameaçadoras. Então, advêm as pestes, tais como a varíola, o ebola, as gripes suína e aviária, e também, como se supôs, a Covid-19. Anna Tsing, uma outra humana tão curiosa e interessante quanto você, refere-se a essa reação como a emergência de um novo selvagem. Algo como ecologias sombrias e reativas que estaríamos operando, nós, os não-humanos. Ela está apontando não apenas para os vírus e bactérias que surgem em nossas entranhas, mas também para as chamadas espécies invasoras, que avançam sobre áreas muito perturbadas, seja pelo desmatamento, pelas monoculturas ou pela poluição. Esse avanço agressivo de algumas espécies sobre outras foram geradas pela exploração colonial e industrial, mas seus efeitos fogem absolutamente ao controle humano e, por isso, são imprevisíveis. Arrisco dizer, são expressões de um estado de guerra no qual fomos lançados pela máquina humana de conquista do mundo. Mas movamos novamente o caleidoscópio. Podemos recolocar os termos dessa questão para levar adiante o debate, sem deixarmos nos asfixiar pela gravidade da situação. Você tem razão. Devemos colocar sob suspeita a tese de que a competição é a força motriz da vida. Ainda que a situação hoje seja realmente grave, ela também evidencia o que deveria ser assumido como óbvio: a interdependência entre nós e o tudo o mais. Vivemos em um mundo partilhado e existimos nele pela delicada trama da vida, que não só nos põe em interações, mas nos constitui em relação dinâmica uns com os outros. Então, isso não nos aproxima dos líquens e suas lições sobre as relações de colaboração mútua como um modo de vida, em sentido ontológico? Opa! Eis aqui um morcego, mais uma vez, tomando ares de intelectual. Rio de mim mesmo, a essa altura da carta, mas insistirei nesse ponto. Os atravessamentos mútuos entre nós, sujeitos de distintas espécies. Ordinariamente, mamíferos, como nós, são habitados por bactérias, fungos e vírus. Em você, a quantidade de células bacterianas pode ser aproximadamente a mesma de células humanas, cerca de 37 milhões. Os vírus também estão em suas entranhas a mão cheia, minha cara, do cérebro ao fígado, então são parte de seu ecossistema interno, tal como são do meu.
e estão envolvidos em processos corporais essenciais. Somos, então, como ecossistemas ambulantes, compostos por um emaranhado de outros seres, e a representação generalista dos vírus como inimigos do corpo humano reduz enormemente a questão. Sob essa perspectiva, convém pensar em termos, inclusive, de intra-relações, e não apenas de inter-relações entre organismos. Então ocorre que, se sofremos os efeitos da ação de sua espécie pela cadeia de relações entre organismos, que afinal sustentam a vida neste planetinha, é por meio dessa mesma cadeia que devemos encontrar meios de reconstruir as formas de convivência e cooperação, para garantir um devir comum. Para tanto, os seus pares precisarão nos incluir na equação, o que implica em superar, ao lado das metáforas de guerra, a ontologia dualista que predomina entre vocês, natureza e cultura, sujeito e objeto, e, no limite, bem e mal. Felizmente, há povos entre vocês que percebem, habitam e vivenciam o mundo de outra forma. E você chama a atenção para esse ponto em sua sexta carta. Os povos para os quais o mundo é habitado por uma multiplicidade de organismos e entidades que, tal qual seres humanos, são sujeitos dotados de vontades e direitos. Sujeitos com os quais os humanos devem negociar suas intervenções, em uma cosmopolítica. Assim como nós, neste instante, estamos nos correspondendo, buscando estabelecer as bases para um diálogo, a despeito de nossas diferenças e prevenções de parte a parte, nem evolutivamente, nem quanto às suas necessidades, e esse é um ponto fundamental. Sei que concordará comigo. Eles estão em transações contínuas, se não também em trânsitos por diferentes dimensões e manifestações da vida. Circulam entre mundos, ora humanos, ora onças, ora sobre a terra, ora submersos nas águas, em camadas interiores da existência. De forma como esses sujeitos concebem e habitam o mundo, essas diferentes dimensões estão em relação continuidade umas das outras, e não em relação de oposição ou dominação. Mas esses povos, tal qual águas, terras e outros seres não humanos, vêm sendo devorados pelas engrenagens da máquina capitalista. Em lugar de uma cosmopolítica, vemos graçar a necropolítica, que não só os assujeita, mas gerencia a morte desses povos. Eles são indesejáveis ao sistema. Assim, a apartação operada em relação à natureza se estende, desde sempre, a parcelas importantes da humanidade, de forma tão ou mais cruel. Não bastando que suas intervenções sobre o ambiente ponham em risco a continuidade da própria vida humana na Terra, uma parcela de sua espécie nega a humanidade a outra parte. Tal como uma doença autoimune, o sistema ataca os tecidos saudáveis do próprio corpo. E, mais uma vez, o ser humano é algoz de si mesmo. Que sujeitos sem bússola parecem ser vocês, por vezes, ou pelo menos parte de sua espécie. Talvez por isso não voem, senão em pesados artefatos ou em sonho. Mas assim como você se pergunta se a competição é o princípio que dá a direção à vida, ou se essa seria uma projeção da experiência e do pensamento deste clube seleto de humanos, que se arvoram a donos do mundo, eu questiono. Será a predação sem limites uma condição humana? Ora, minha cara amiga, creio estar demonstrado que não. Afinal, há pouco mencionei haver formas alternativas entre os seres humanos. Sua carta também sugere essa resposta. Há aqueles humanos que são conscientes dos atravessamentos entre os seres e, portanto, da interdependência. Veja você, que logo lerá essa carta, em um esforço de deslocamento, de conexão, que só é possível ao se reconhecer a outridade, como forma não só legítima, mas necessária à realização plena da vida. Esse é um roteiro que não privilegia a violência e o aniquilamento do outro. Então, mantenhamos a esperança e a atenção, a um só tempo crítica e positiva, em favor dessas possibilidades de diálogo e, quiçá, de um apoio mútuo. Esta é uma forma efetiva de engendrar um outro futuro, que não o da ruína. Devemos persistir, não desanimemos. Se mover-se no mundo altera o mundo, movamo-nos na direção do encontro. Sei que isso faz sentido para você, faz também para mim. Na expectativa de contagiá-la com esses vislumbres, despeço-me confiante. Até mais, humana. Então, mulheres e não mulheres, vocês que chegaram até o fim aqui desse episódio, a gente tem uma surpresa para vocês. Se vocês entrarem lá no site da editora Bilfulhas e usarem o código de desconto Caro Morcego, escrito tudo juntinho, vocês podem ter um desconto bem legal na compra do livro Cartas ao Morcego, que é esse livro que reúne as cartas ao morcego, claro.
Cara Morcego, Cara Humana é um podcast da editora Mil Folhas, com as vozes de Nurit Ben-Sussan, Ariê Bailão e Ilan Ben-Sussan. Roteiro e redação final, Nurit Ben-Sussan. Direção de som e edição, Joanes de Moraes. Trilha sonora, Philip Jones. Consultoria, Marina Mara e Rita Louzeiro. Identidade visual, Raíza Curti. Produção executiva, Tiago de Barros. Coordenação de produção, Arthur Cavalcante. Realização, IEB, Instituto Internacional de Educação do Brasil. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.